Boa noite para todos que estão assistindo este vídeo. Eu estou falando boa noite porque no momento são 3h15 da manhã, tá? Eu estou gravando esse vídeo com urgência porque me pediram, logo teremos nossa querida prova de bioquímica e este é o conteúdo deste vídeo. Vamos começar com química básica, logo em seguida eu vou sair com os outros vídeos de pH, de água, de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Embora no canal já tenha um vídeo sobre carboidratos. Antes de tudo eu já tenho que pedir desculpa, como está tarde e eu estou correndo para que todos esses vídeos saiam com a melhor informação possível, mas não com a melhor beleza. Eu tenho alguns erros em pelo menos uma placa, que eu não sei, não vi as outras ainda, que me trouxeram para que eu possa explicar para vocês a matéria. Eu peço desculpas por isso, mas como eu preciso lançar esse vídeo rápido, não dá tempo de refazer, tá bom? Então vamos logo para o que interessa, vamos logo para o conteúdo do vídeo, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou Felipe Ferreira Catanose, eu sou técnico em nutrição formado, estudante de nutrição, tá? Estou aqui fazendo esses vídeos com o intuito de ajudar os alunos da minha classe a estudar para a prova. Eu posso estar falando um monte de asneira aqui, mas todos os professores eu envio todo o vídeo do conteúdo antes para que eles aprovem e eu possa estar postando. Ok, vamos lá. Revisão de química básica. Vamos começar falando sobre os átomos. O que são os átomos? O que eles comem? Onde eles vivem? Ok? Bom, os átomos são as menores partículas de todo o universo. E eles são compostos por prótons, elétrons e nêutrons. Todos os prótons do átomo possuem uma carga positiva, tá? Todos os elétrons possuem uma carga negativa. E os nêutrons possuem uma carga neutra, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Aqui. Isso aqui é um exemplo de um átomo, tá? Não é um átomo específico, é só uma representação para que vocês possam ver que os prótons e os nêutrons se localizam no núcleo do átomo, tá? Eles não ficam espalhados, por exemplo, como os elétrons, que se localizam na eletrosfera. Então os prótons e os nêutrons são juntinhos, grudados no núcleo do átomo, e nesta esfera, que são várias esferas, dependendo da quantidade de elétrons que o átomo possui, eles ficam alocados os elétrons e girando em torno dos prótons e dos nêutrons. Ok? Isso para todos os átomos, tá? Mas existem algumas condições que, por exemplo, Felipe, o que acontece se eu pegar um átomo e juntar com outro átomo? Interessante pergunta. E se eu juntar o resultado dessa soma com um outro resultado dessa soma igualmente? Vamos descobrir? Por exemplo, se eu pego um átomo e junto com um outro átomo, eu vou ter uma molécula. Não necessariamente precisa ser átomos iguais, podem ser átomos de elementos diferentes, ok? Se eu pego uma molécula e junto com uma outra molécula, eu vou ter uma macromolécula, tá? Gravem, macromolécula. Se eu junto uma macromolécula com outra macromolécula, eu vou desenvolver uma organela, tá bom? Se eu somo uma organela com uma outra organela, eu vou ter uma célula. Se eu juntar uma célula com outra célula, eu vou ter um tecido. Se eu juntar um tecido com outro tecido, eu terei um órgão. Se eu juntar um órgão com outro órgão, eu possuirei um sistema. Se eu juntar um sistema com outro sistema, eu vou ter um ser vivo. Por exemplo, de órgãos que fazem parte de um sistema. O sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, grosso e delgado, e reto. Então isso é o nosso sistema digestório. E quando eu somo vários sistemas, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, nós juntando tudo isso possuímos um ser vivo. Ok? Então a sequência é fácil para você saber onde é que você se localiza. É molécula, macromolécula, organela, célula,
tecido, órgão, sistema e ser vivo. Tá bom? Vamos lá. Ah, mas Felipe, como é que eu vou juntar um átomo no outro? É só jogar lá? Não. Dentro da bioquímica nós vamos avaliar que um átomo e o outro se juntam através de uma coisa chamada ligação covalente. Olha aqui, olha o erro do iniciante. Vamos lá, não sou youtuber, sou estudante de nutrição. Paciência. O que é uma ligação covalente? É o compartilhamento de pelo menos um par de elétrons. Quando eu acho um elétron perdido por aí que ele não possui na sua última camada a quantidade de elétrons necessária para que ele possua estabilidade elétrica, né, digamos assim, ele precisa procurar em outros átomos a quantidade de elétrons que ele necessita para criar essa estabilidade. Então aqui no caso estamos vendo um átomo de oxigênio, mas um outro átomo de oxigênio. Essa barra de igual aí no meio não é uma barra de igual, tá? É a representação na fórmula que nós damos da ligação covalente, tá bom? Esse igual vermelho é um igual. Então quando nós somamos um átomo de oxigênio mais um outro átomo de oxigênio, desenvolvemos uma molécula chamada O2. São dois átomos de oxigênio. Simples, né? Não é difícil, gente. Mais pra frente eu vou explicar melhor a respeito da ligação covalente, porque eu vou comparar com ela sobre a ponte de hidrogênio, mas isso é uma coisa mais futura. Então vamos subir. Pum. Ligação, uma substância simples. Olha, eu já estou pensando na ligação. Substância simples. Substância simples é formada por apenas um único tipo de átomo. Felipe, isso é real? Parte realmente é formada por um único tipo, mas não é de átomo, é de substância. Por exemplo, H2O. H2O possui dois tipos de átomos, tá? Só que ela é uma substância simples. Se eu tiver uma garrafa de água, eu vou ter, por exemplo, se eu tiver uma garrafa de água, aqui só tem H2O. É uma substância simples, pois não está misturada com absolutamente nada. Voltando. Só que se eu jogar sal aqui, eu vou ter uma substância composta, porque ela vai ser formada por dois ou mais tipos de substâncias. Aqui não são átomos. Você viu que eu corrigi os outros dois, não corrigi esse detalhe, né? Mas por isso que eu estou falando, explicando. Está tarde, são 3 da manhã, e eu preciso lançar esses vídeos, mas o conteúdo está correto, por isso que eu estou corrigindo, tá bom? Então são formadas por duas a mais substâncias, não átomos. Tira esse átomo daí. Ok? Então simples. Substância simples, uma substância. Substância composta, duas ou mais substâncias. Ok? Passando disso, vamos viajar muito lá na frente e vamos falar sobre organismos, tá? Existem dois tipos de organismos que nós vamos ver na química e na bioquímica. São os organismos autotróficos, né? Que são seres capazes de sintetizar o seu próprio alimento, como por exemplo as plantas, que se utilizam da fotossíntese para a produção da glicose para a sua alimentação. Tá? Eles também utilizam gás carbônico e nos liberam o oxigênio nessa reação química maravilhosa que nos dá o ar que nós respiramos, tá? E heterotróficas, que não são capazes de sintetizar seus próprios alimentos, como por exemplo os seres humanos e os animais, tá? Eles necessitam que nós vamos procurar alimentos em outras fontes. Nós comemos frutas, legumes, carnes, ovos, peixes, cereais, porque nós não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento, tá bom? Mas é uma troca, tá, gente? Não é assim, nós comemos tudo e não deixamos nada para os autotróficos, não. Para as plantas, né? Não, elas nos dão oxigênio e produtos orgânicos, e nosso corpo utiliza esse oxigênio através de uma reação química, libera para ela gás carbônico. Então elas nos dá o ar que nós respiramos, nós damos para ela o ar que ela respira. Ok? Simples, rápido e prático. Agora vamos entrar num quesito chamado célula. Célula. Vamos lá, célula.
Célula. É muito simples, tá? A célula é composta por alguns itens interessantes que nós vamos ver aqui. Por exemplo, o núcleo. No núcleo da célula é onde nós armazenamos o DNA, tá? Por exemplo, várias vezes que nós... Já assistiram CSI? Que eles pegam aquele cotonete e passam dentro da boca do bandido, do suspeito, e eles utilizam essa amostra de saliva para localizar o DNA. O DNA está dentro de cada célula daquela saliva, tá? Todos nós que produzimos, todos nós seres vivos, todo mundo que produz DNA, todas as nossas células que compõem nosso corpo possuem nosso DNA para dizer que é nossa. Então todas elas possuem exatamente nosso código genético, nosso DNA, e fica dentro do teu núcleo, tá? O retículo endoplasmático, existe o liso e o rugoso, mas os dois são responsáveis pela síntese proteica, que é essa proteína é utilizada para repor músculos, para criar órgãos, para cicatrização, tá? Essas proteínas que fazem nossa pele, fazem nossos órgãos, nossos olhos, tá? Essas proteínas são geradas pelos retículos endoplasmáticos, tanto o liso como o rugoso. Complexo de Golgi, tá? Não sei porque tem esse nome, não busquei essa informação, mas aqui não é o nosso foco, porque o nosso foco são outras coisas, ligações e tudo mais. Então, ele é responsável pelo empacotamento dessas proteínas presentes, fabricado pelos retículos. Então é uma fábrica. Os retículos produzem essas proteínas, né, essa síntese proteica, manda para o complexo de Golgi, eles empacotam e enviam para os lugares adequados, tá? E assim também possui a mitocôndria. A mitocôndria é responsável por gerar energia. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, energia não é gerada, tá? A energia é transformada. Por isso que existe o traço aqui de transformar energia. Ela não gera energia, ela só transforma os carboidratos que ela recebe, monossacarídeos simples, glicose, para que ela troque esse monossacarídeo por energia, que faz a realização das funções das células, tudo bonitinho. Ok? Simples, rápido, prático. Lembrando que isso aqui é só uma revisão, então eu não vou me aprofundar em nenhum desses itens, se não é necessário. Eu peguei os temas, os pontos principais. Disto aqui, nós vamos passar para os bioelementos. Bio significa vida e elementos é elemento mesmo. Então nós temos os elementos da vida, tá? São os elementos químicos que constituem todos os seres vivos. Então todos os seres vivos que são vivos, né? Até os mortos, né? Que já morreram. Todos os seres vivos possuem esses elementos dentro do teu corpo, tá? Os primários, que são os primordiais, são os carbonos, os hidrogênios, o oxigênio, o nitrogênio, o fosfato e o enxofre, são os primeiros a serem utilizados para a produção da síntese do nosso organismo, tá? Por segundo lugar, nós utilizamos o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio e o cloro para manutenção desse sistema perfeito. Criação divina que nós utilizamos no nosso dia a dia. Cada um no seu, ninguém compartilha e tudo mais, tá bom? Então, esses seres vivos, que são constituídos, nós seres vivos, né, que somos constituídos de bioelementos, tá? São formados biomoléculas através desses bioelementos. Essas biomoléculas podem ter a função tanto estrutural como energética como reguladora, tá? Ela pode ser inorgânica, como a água e os sais minerais, que possuem algumas funções específicas, ou ela pode ser orgânica, como os glicídios ou os hidratos de carbono, né, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos. Ok? Bem simples, bem fácil, bem rápido, dá pra captar brincando. Ok? Ah, mas Felipe, você juntou um átomo no outro, com o outro, com o outro, e você foi fazendo uma cadeia. Como que eu vou classificar essa cadeia? Estou pulando muito lá na frente, pois isso aqui é apenas uma aula de revisão, tá? Então agora vamos falar sobre
a classificação das cadeias. Aqui. Ah, maravilha. A cadeia pode ser... Tá vendo? Você vê que eu anoto qual que é a página, porque é muita coisa. Vamos lá. Classificação da cadeia. Como é que eu classifico uma cadeia? Vai depender muito quanto a presença, por exemplo, do seu átomo. Por exemplo, se ela possui somente átomos de carbono e hidrogênio, ela é uma cadeia homogênea, tá? Se ela possui a presença de outros átomos na sua cadeia, ela é uma cadeia heterogênea, tá bom? Pelo menos é isso que está no meu caderno, nas minhas anotações e nas minhas pesquisas. Qual é a presença? Também pode variar de acordo com a presença da sua quantidade de ligações, tá? Se ela só possui ligações simples, ela é uma cadeia saturada, tá? Se ela possui ligações duplas ou triplas, ela é uma cadeia insaturada, ok? E ela também pode variar de acordo com as suas bases de funcionalidades. Ela pode ser um hidrocarboneto, ela pode ser um álcool, ela pode ser um aldeído, que tem um carbono com dupla ligação em OH, ela pode ser um ácido carboxilo, que é um carbono com dupla ligação em O, com uma ligação simples em OH, e ela pode ser uma acetona, que é um carbono com dupla ligação em O. Tá? O hidrocarboneto possui apenas carboidratos, carbono e hidrogênio, e os álcools possuem carbono, oxigênio e hidrogênio na sua composição. Então chega na hora da prova, você localiza lá que ela é uma cadeia homogênea, insaturada, e a sua função é um ácido carboxílico. Tá? Isso aqui é muito importante vocês anotarem, faz muita diferença na hora da prova e para gravar é muito fácil. Ok? Vamos agora de acordo... Lembra que eu falei que os átomos procuram estabilidade energética, isso e aquilo, assim. Todo átomo é um ânion, tá? Um íon, aliás. Um íon. Ou seja, ele possui variações de carga positiva e negativa. Quando nós possuímos uma carga, que a nossa molécula possui uma carga positiva, ela é chamada de cátion. Tá? Quando ela possui uma carga negativa, ela é chamada de ânion. Simples. Cátion positiva, cátion, Ca positivo, An negativo, ânion. Ânion é negativo, tá? Nós temos aqui uma coisa maravilhosa. Tá vendo? Isso aqui é uma molécula de oxigênio, olha o maluco. De H2O, uma molécula de água, uma molécula de água, tá? Então eu estou representando aqui para vocês. Isto aqui é uma eletrosfera, isso aqui é um átomo de carbono, isso daqui é um átomo de de hidrogênio. Falei merda, volta. Foi. Não vou parar esse vídeo, vou continuar. Isto aqui é um átomo de hidrogênio, isto aqui é um átomo de hidrogênio, isto daqui no meio é um átomo de oxigênio, tá? Então, H2O, ok? Quando nós temos a ligação do H2O, que o átomo de hidrogênio acaba compartilhando este elétron com o de oxigênio, que possui apenas... precisa ter 8, ele não tem. Precisa ter 6, ele não tem. Ele só tem 4 na última camada. Então ele compartilha esse elétron para que o hidrogênio fica 2 no seu encontro aqui. Então ele compartilha isso aqui, é uma ligação covalente. Tá? Então ele compartilha isso com o oxigênio para que eles estabilizem os seus polos. E aqui é a mesma coisa, que ele estabiliza os seus polos. Só que como nós estamos mexendo com 3 moléculas, com 3 átomos, algo do tipo, você está vendo que aqui toda a sua estrutura não possui elétrons sobressalentes, ele não possui uma variação de potencial de energia. Então essa não presença de variação deixa esta molécula positiva, tá? Então esse átomo aqui ficou positivo, porque todos os elétrons dele, que é o único elétron que ele tem, está fazendo equilíbrio de energia com o elétron do oxigênio. Então a sua carga é positiva, tá? Porque o nêutron não exerce função
nessas horas. E o mesmo acontece com este hidrogênio. Só que quando nós vamos para o oxigênio, ele equilibrou 2 vezes o elétron, tudo bem, só que existem elétrons perdidos ainda na sua camada externa que ocasiona, deixando o oxigênio numa variação de eletricidade para uma carga mais negativa, porque os elétrons possuem carga negativa. Então, o que acontece? Quando nós temos essa ligação, um lado da molécula fica negativo e o outro lado da molécula fica positivo. O lado dos hidrogênios ficam positivos. Isto aqui é uma molécula polar, porque ela apresenta polos negativos e polos positivos, tá? Então aqui nós temos o núcleo, representa os prótons e os nêutrons, aqui são os elétrons, esfera, tudo bonitinho. Aqui nós vamos para a apresentação dele em fórmula, tá bom? Então nós temos essa representação toda aqui, é isso aqui. Então nós temos um oxigênio com 2 hidrogênios, esses 2 risquinhos vermelhos maravilhosos aí no meio são ligações covalentes, tá? Todas as moléculas, você pode ver que possuem ligações covalentes, porque é assim que eles se unem. Só que como o hidrogênio possui uma carga negativa e o hidrogênio possui uma carga positiva e o oxigênio uma carga negativa, é aquela famosa história de amor falando que os opostos se atraem. Então o hidrogênio com a sua carga negativa atrai o oxigênio e vice-versa, e eles criam entre eles esses risquinhos maravilhosos azuis conhecidos como pontes de hidrogênio, que mais pra frente eu vou explicar exatamente o que é. Ok? Esse é o conteúdo de hoje. Eu não vou ter plaquinha de despedida, agradecimento, nada do tipo, então eu vou só falar. Esse é o vídeo de hoje, é um vídeo de revisão. Eu queria que batesse menos de 25 minutos, consegui. Quero agradecer a todos que assistiram. Vou lembrar mais uma vez, se você gostou, dê um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal, peçam para que se inscrevam, por favor, que dá uma força aqui pro canal. Peço desculpas pelo que deu errado aqui, fiz correndo, mas as informações são verídicas, eu fui atrás para pesquisar para vocês e não deixar vocês na mão, tá? Então é isso, eu agradeço desde já, um forte abraço, aquele beijo no coração e até o próximo vídeo.